Olá, eu sou a Joyce, sou mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Jardim Literário e hoje eu trouxe mais uma história para compartilhar com vocês. Essa história se encontra nesse livro aqui, Não Era Uma Vez. São contos clássicos recontados, tá? Com as ilustrações de Mariana Massarani e vários autores que se encontram nesse livro. A história que eu vou contar é de Miguel Ângelo Tenório. Se chama Branca de Neve ao Contrário. E aí, vamos ler essa história juntas? Vem comigo. Espelho, espelho meu, quem é a queridinha do papai? Perguntava Branca de Neve a todo momento, desde que soube que o rei, seu pai, depois de ficar viúvo, iria casar de novo. Só você, princesinha, só você é a queridinha do papai, disse o espelho, enquanto a nova rainha, que seria sua madrasta, ainda não tinha mudado para o palácio, para morar com o rei. Porque quando isso aconteceu, Branca de Neve perguntou: Espelho, espelho meu, quem é a queridinha do papai? E o espelho respondeu: Era você, princesinha, a queridinha do papai, mas agora ele tem duas em seu coraçãozinho. Não! Gritou a Branca de Neve. E a primeira coisa que precisava se livrar era daquela malvada rainha. Caçador, me faça um favor, disse Branca de Neve a um homem que trabalhava no castelo. O que você quiser, princesinha, respondeu o homem que a conhecia desde pequena. Eu quero que você leve para o bosque a perversa rainha que veio ocupar o lugar da minha mãe e quero que você acabe com ela. O caçador arregalou os olhos porque não conseguia acreditar no que seus ouvidos tinham escutado. Ele apertava a boca para impedir as palavras de saírem e o seu nariz ofegava rapidamente, tentando acalmar todo o seu corpo, que tremeu ao perceber que a princesa não estava brincando. O caçador não queria contrariar a Branca de Neve, mas também não queria obedecer. No entanto, ele não tinha como chegar para o rei e dizer o que estava acontecendo. O rei certamente o acusaria de ficar levantando falso testemunho sobre a Branca de Neve. O que é que ele podia fazer então? Ele precisava inventar um plano para se livrar daquela situação. Plano A: esquecer o pedido e com a esperança de que com o tempo Branca de Neve acalmasse sua raiva e esquecesse aquele assunto. Plano B: encontrar uma maneira de se safar definitivamente daquela situação. O plano A não funcionou. Os dias passavam e Branca de Neve ficava cada vez mais insistente. Vai, caçador, por favor, se você fizer isso eu lhe dou uma boa recompensa. Branca de Neve tinha guardado todos os presentes de valor que seu pai lhe dava cada vez que ia viajar. E como ele viajava muito e se sentia muito culpado por ver tão pouco a filha, ele acabava sempre lhe dando muito dinheiro, terras e animais. Então o caçador teve que recorrer ao plano B. Acontece que a rainha, que também tinha seu espelhinho, perguntava: Espelho da minha alma, espelho do meu coração, por acaso eu tenho algum amor pela Branca de Neve? Então o espelho respondeu: Por mais que a senhora diga, rainha querida, rainha do meu coração, por Branca de Neve, a senhora não tem não, nem um pingo de amor por Branca de Neve. Acontece que a rainha não tinha filhos de seu casamento anterior e também não estava acostumada a lidar com cara emburrada de criança mimada, nem com expressões de tédio, e nem palavras ferinas da Branca de Neve, que sempre dizia: Mãe só tem uma, mas madrastas tem de sobra. Não sei por que meu pai quer você, com tantas outras mais bonitas. Minha mãe é que sabia cuidar da casa, você não sabe nem cozinhar. As frequentes viagens do rei eram dias de tortura para a rainha, porque ela tinha que ficar sozinha com a Branca de Neve no castelo. Por isso, um dia, durante uma das viagens do rei, a rainha resolveu que iria passar uns dias no bosque, numa casinha que o rei havia construído para os fins de semana. Nesse momento, o caçador percebeu a oportunidade de colocar em prática o seu plano B. Eu acompanho a rainha, disse o caçador, piscando o olho e falando para a Branca de Neve.
Muito bem, disse a princesa. Se você trouxer o fígado e o coração da rainha, eu lhe darei a sua recompensa. O fígado e o coração? Perguntou o caçador aterrorizado. É, respondeu Branca de Neve, com aquele olhar bem perverso, porque já planejava organizar um churrasco para os empregados com as entranhas da rainha. Ela ria por dentro, que todos comam a rainha. O caçador olhou com horror a expressão de bruxa que Branca de Neve exibia e não se arriscou a perguntar mais nada. Colocou-se às ordens da rainha para acompanhá-la e foi para o bosque com ela. Ao chegar no coração do bosque, encontraram a casa de veraneio e a rainha deu ao caçador algumas moedas, pedindo que a deixasse sozinha. Neste momento, duas ideias passaram pela cabeça do caçador. Primeiro, matar a rainha ali mesmo imediatamente. No fundo, ele não sentia absolutamente nada por ela. Branca de Neve se acalmaria e ele pegaria sua recompensa e iria viver a vida dele bem longe dali. Segunda, não fazer nada com a rainha, porque afinal, que culpa tinha ela do ódio e do rancor da Branca de Neve? E ele não era nenhum desalmado. Até aquela altura de sua vida tinha sido uma boa pessoa, porque ele iria estragar tudo com isso. O caçador, então, decidiu não fazer nada com a rainha. Começou a se afastar da casa de veraneio, mas de repente ele se lembrou do olhar de bruxa de Branca de Neve. O que aconteceria se ele chegasse lá de mãos vazias? Conseguir as vísceras não seria difícil. Poderia matar um coelho e tirar o fígado, o coração, os rins e até os miolos. Mas o que aconteceria se Branca de Neve quisesse ter certeza e resolvesse ir ao bosque para a casa de veraneio? O que aconteceria se chegasse e descobrisse que a madrasta ainda estava viva? Na melhor das hipóteses, Branca de Neve ficaria furiosa e o outro caçador viria vingar-se do caçador que havia enganado. Então, o caçador decidiu esperar escurecer para disfarçar-se de uma espécie de ogro e assaltar a casa da rainha. Ela ficaria assustada e fugiria até se perder no bosque. Passaria muitos dias perdidas e seria o tempo suficiente para que o caçador voltasse até a Branca de Neve e entregasse as vísceras, pegasse a recompensa e fosse para longe, bem longe do reino. Mas o plano do caçador fracassou, porque a rainha desmaiou. E então o caçador não teve outra opção a não ser colocar a rainha dentro de um saco e carregá-la para atravessar o bosque no meio da noite e chegar ao amanhecer na aldeia onde viviam 7 anões. Os anões que trabalhavam como mineiros em um povoado vizinho estavam de saída quando o caçador, que os conhecia de algum tempo atrás, surgiu diante deles e contou toda a história, que deixou os anões totalmente boquiabertos. E o que você quer que a gente faça? Perguntou o mais velho dos anões. Quero que vocês cuidem dela tempo suficiente para eu pegar a minha recompensa. Eu darei a vocês metade do que receber, e vocês ficarão com o crédito de terem salvo a rainha dos perigos do bosque. Os anões fizeram uma reunião e decidiram por unanimidade que iriam cuidar da rainha por enquanto. Então o caçador foi ao bosque, caçou um coelho, tirou suas vísceras e foi até Branca de Neve e entregou-as pedindo a sua recompensa. E depois desapareceu do palácio naquele mesmo dia. Os anões, por sua vez, decidiram dar à rainha algumas ervas para mantê-la dormindo e não ter que recorrer aos métodos violentos do caçador. Depois, a colocaram em um caixão de cristal para atravessar todo o bosque e levá-la até o palácio para contar a história da mulher que fugia apavorada, perseguida por um ogro, e que eles tinham conseguido salvar. Pelo menos isso era o que eles haviam planejado. No entanto, o plano não deu certo, porque... Espelho, espelho meu, perguntou Branca de Neve, quem é a queridinha do papai? Você, só você, princesinha, respondeu o espelho. Mas quando o rei, seu papai, perguntar por sua esposa, a dor da perda será tão grande que seu coração nunca mais encontrará a paz.
E foi o que aconteceu. O rei chegou e, assim que cumprimentou Branca de Neve, perguntou imediatamente por sua rainha. Branca de Neve criou coragem e disse: Papai, preciso confessar uma coisa. Mas Branca de Neve imaginou-se contando ao pai toda a verdade. Então Branca de Neve sentiu-se a menina mais cruel, mais perversa e mais maldosa que já se viu nessa terra. E não conseguiu. Não conseguiu fazer outra coisa senão sair correndo do palácio. O povoado, os anões viram chegar uma menina a cavalo. Eles não sabiam que se tratava de Branca de Neve. Os anões a cumprimentaram e atravessaram a estrada despreocupadamente diante dela, levando o ataúde de vidro onde estava a rainha adormecida, mas que parecia morta. Branca de Neve ficou horrorizada e lançou um terrível grito de dor, ajoelhando-se diante do ataúde. Os anões ficaram tão desconcertados que pousaram o ataúde no chão e se aproximaram para ver o que estava acontecendo com aquela garota. Quase ao mesmo tempo chegava o rei, que ao ver a rainha também emitiu um terrível grito de dor e sentiu a irresistível necessidade de consolar Branca de Neve. É preciso se conformar, minha filha, disse o pai, supondo que Branca de Neve também chorava pela perda da rainha. Mas de repente, para a surpresa do rei e da própria Branca de Neve, a rainha começou a despertar. Como? Não está morta? Perguntou contrariada Branca de Neve. Os anões explicaram a situação. O rei, que estava extremamente feliz, ajudou a rainha a sair do ataúde e ordenou que fizessem 3 dias de festa nacional para comemorar o retorno de sua esposa sã e salva. Branca de Neve fingiu alegria, ofereceu-se para fazer com as suas próprias mãos uma deliciosa torta de maçã. Colocou veneno na fatia que serviu à rainha, mas aconteceu alguma coisa errada com esse veneno. Só provocou uma dor de estômago na rainha e o rei pôs a culpa no guisado. No entanto, Branca de Neve continuou tentando de outras maneiras acabar com a rainha, mas nenhuma funcionou. E a única coisa que deu certo foi começar a contar essa história, mas ao contrário, dizendo que era a perversa rainha que queria se desfazer da pobre Branca de Neve, simplesmente porque ela ficava cada vez mais bonita. A verdadeira história da Branca de Neve esteve a ponto de se perder, não fosse o fato de o caçador, em seus últimos dias de vida, enfrentar um dilema que não deixava morrer em paz. Então ele tomou uma decisão. Contou a história a um de seus filhos, que contou para os outros e estes outros a mais outros, e foi assim que chegaram até nossos dias as 2 versões da história de Branca de Neve. E nas 2, como eles tanto queriam, os anões aparecem como gente boa. E essa foi mais uma história que eu trouxe para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, tá? No nosso canal da Biblioteca Comunitária Jardim Literário, que tá aqui. E se inscreve também, tá certo? Até mais. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.